Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser um arranjo incrível que eu confesso pra vocês que ficou melhor do que eu esperava. Então assiste esse vídeo até o final porque tem muita dica e técnicas novas pra fazer esse arranjo. Curte muito o vídeo, se inscreve no canal porque a gente tá chegando a 100 mil inscritos e deixa aqui nos comentários sugestões e dúvidas também que eu vou responder tudo nesse vídeo. Então bora lá! Já comecei aqui misturando essas duas cores de confete, que foi o prata e o rosa claro, porque a minha cliente pediu que tivesse confete dentro do balão bolha. O modelo que eu tinha enviado para ela era outro, mas ela preferiu com confete, então eu fiz bastante confete misturadinho ali para colocar dentro desse balão bolha, tá? Eu tô começando primeiro pelo balão bolha para mudar um pouquinho. E esse balão aqui, ele é um balão de 24 polegadas, tá? Porém, eu não inflo ele tanto, justamente por conta que ainda vai a orelha e tudo mais. Então, eu fiz ele um pouco menor. Eu inflo ele aqui, vocês sabem que eu sempre estico esse arranjo, esse balão, na verdade, por conta que se a gente não esticar, acaba que se a gente não tiver o cuidado, ele vai crescendo torto, tá? E dentro desse balão eu passo essa colinha aqui, que é o High Flow, tá? Sempre passo aqui. Como eu quero bastante confete, eu boto um pouquinho mais de 2 aplicações. Eu boto 4 aplicações para que ele fique bem encharcado de cola mesmo, já que eu vou colocar bastante confete, então não vai ter problema ficar com bastante. Vocês podem ver que ele ficou até embaçadinho assim, né? Da própria colinha. Passado a cola, gente, eu vou jogando já o confete que eu misturei. E é muito importante misturar os confetes se você quer que eles fiquem mesclados ali. Justamente porque senão se você jogar um e depois o outro vai ficar um pouco numa parte, do outro lado vai ficar mais do outro. Então eu vim colocando aí e vim enchendo pra espalhar esses confetes que eu já tinha colocado. E ficou um charme, gente. Esse confetezinho rosa claro é bem difícil de encontrar. Então, o que eu faço? Eu corto o meu fitilho rosa claro em quadradinhos e ele fica perfeito. E aí, eu misturei com prata também pra dar um brilho a mais, que foi as cores que a minha cliente passou. E eu coloquei bastante confete. Ele não ficou completamente preenchido, pra vocês terem uma noção. E eu coloquei muito confete, gente. Então, pra preencher um balão desse, pra que ele fique todo completo de confete, tem que ter, assim, eu acho que o dobro, o triplo de confete que eu botei aqui, tá? Então, vocês vão ver que eu coloquei bastante, mesmo assim, o balão não ficou completamente preenchido, ele ficou com algumas partes, assim, vagas, né? Não ficou pegando confete em algumas partes, mas não tinha problema porque não era esse o objetivo desse arranjo, era que tivesse confete dentro. Mas eu quis colocar um pouco mais justamente porque quando o balão fica transparente, às vezes o fundo que vai alterar a letra, né? O destaque da letra. Então, vocês viram que a gente fez o nosso balão bolha de 24 polegadas. E agora a gente vem aqui para nossa base também. E aqui eu dei uma misturada no pink e no rosa claro, que também foi escolha da minha cliente. Então, eu inflei aqui o mesmo tamanho das outras bases. Inflei 8 vezes na minha bombinha manual. E depois eu vim com os outros balões por cima também. Só que a diferença desse arranjo aqui é que ele não tem desconstrução na parte da frente. Então, isso faz ele ser um arranjo mais rápido, porém, o trabalho que a gente não vai ter na desconstrução, a gente vai gastar tudo pra fazer a orelha, pra fazer o laço. Gente, vocês não têm noção, viu? Deu um pouquinho de trabalho, mas vocês vão entender. E é por isso que é importante vocês assistirem todo o vídeo pra que não perca nada, tá? Essa base aqui, eu fiz uma base padrão, que é uma base não tão grande. E também fiz o balão, né, não tão grande, mas para que ele ficasse ali estável, porque como a gente vai colocar as orelhas e o laço, vai dar uma pesada no balão. Então, eu também fiz o peso um pouquinho maior, vocês vão ver aí, que eu fiz o pezinho um pouco maior, para justamente ele aguentar o peso que vai em cima. E aqui eu usei branco, a cliente escolheu 3 cores, né, 4 cores na verdade, e eu tentei mesclar aí de uma forma que não ficasse muito bagunçado e que ficasse aí bem harmônico também. Então, como ela escolheu o prato, o branco, o rosa claro e o rosa escuro, eu vim fazendo desse jeito. Coloquei os mais escuros embaixo e depois vim colocando aqui. Bom, e para prender aí a parte de cima com a parte de baixo, eu vou puxar lá de baixo o gargalinho do balão rosa escuro. Ou podia ser do rosa claro também, mas eu sempre puxo do balão que tá embaixo. Puxo e venho prendendo aí, trançando bastante, dando o nó nos balões de cima, para que eles fiquem bem presinhos, tá? E aí eu dou um nozinho também, vocês podem ver que a base fica bem estável. E claro que tá aqui o pezinho de água que eu falei pra vocês, foi um pezinho, eu dei uma caprichada aí, porque eu já sabia que esse arranjo ia dar uma pesada. Então, eu fiz isso aqui
E, gente, olha só como já fica super linda, ela fica super ali paradinho, não vai voar com vento nem nada. E agora a gente vai posicionar o nosso balão bolha, que foi o que eu comecei a fazer primeiro aí com vocês, tá? Gente, esse balão aqui, muita gente tem dúvida de como amarrar. E o jeito, assim, mais prático, eu estico ele e venho dando um nozinho, tá vendo? Eu deixo ele bem fininho, tranço, enrolo no meu dedo e puxo o primeiro nó, ó. Dou isso aqui pra diminuir a espessura dele, a grossura, porque é um balão mais grosso. E aí estico também, porque ele é super fácil de esticar. E aí dou essa trançada. Depois eu já posiciono o 260 e venho prendendo na minha base, tá? O 260, pra quem não sabe, gente, é o balão... aquele balão de macarrão que faz aqueles cachorrinhos de miniatura. Então eu sempre boto ele aí. Bom, vamos agora pro passo, gente, que precisa de muita atenção, por isso que eu nem acelerei essa parte do vídeo, tá? Eu deixei aí ela do jeito que eu gravei mesmo. Então, gente, eu fiz a primeira orelha e aqui é a segunda, tá? Eu dobro o 260 no meio, desse jeitinho aqui. E eu sempre deixo a pontinha que tem a entrada pra gente inflar um pouco maior. E aí eu coloco ele dentro do meu balão, no caso aqui eu tô usando um balão preto de 9 polegadas. E aí eu coloquei dentro e vocês podem ver que a parte maior que eu deixei, né, mais longa, é a parte onde eu vou inflar esse balão, tá? Então eu coloquei aí o 260 dobradinho no meio dentro do meu... E, gente, isso aqui é prática, tá? Vocês têm que praticar. Não adianta você pegar uma encomenda de em cima da hora, nunca ter feito isso aqui, que eu... Só se você for assim, tipo, muito surreal. Mas se você não praticou outras vezes, sinto muito, mas vai dar errado, tá? Porque mesmo eu já tendo feito várias vezes, às vezes dá errado. Bom, então inflo aqui o balão de fora, primeiramente, que é o balão preto. Inflo o balão preto. E agora eu venho posicionando aqui a minha bombinha manual na entrada do balão 260, que é o balão de macarrão, tá? Ó, encaixo aqui com muito cuidado pra não sair, pra não soltar. Como que eu vou saber que tá bom já de encher, gente? Quando você inflar, ele vai dar uma parecida meio ali nas bordas do balão preto. Você vai sentir que ele vai ter dado a volta completa dentro do balão. Mas o que eu faço? Eu boto também contra a luz. Às vezes dá pra ver, às vezes não, tá? E aí eu puxo o excesso do balão 260 e eu já pego lá e vejo que já foi, que ele deu a volta completa no balão. E aí eu puxo as pontinhas do 260, dou um nozinho, claro, pra não secar, não acontecer nada demais. Gente, vocês podem me perguntar, mas eu não poderia usar só um balão, inflar uma bola e colar? Poderia, mas eu acredito que isso aqui, pro que eu queria, ficou melhor, deu um efeito mais legal, sabe? Então, dou o nozinho aqui, ó, na ponta, que tá aberta, que tem abertura. Com essa vareta, eu peguei um balão de 7 polegadas e vou introduzir dentro desse balão, entre as duas pontas do 260. Ó, vocês viram que ele secou, tá vendo como ficou o 260 lá? Ele ficou achatado, né, a orelhinha. E aí eu vou colocar o balão de 7 polegadas no meio aí, dos dois, do balão de macarrão 260, pra eu conseguir inflar e ele dar essa enchida nesse meio que ficou vazio. Ele vai ficar parecendo uma nave espacial, um formato de uma nave espacial, assim, sabe? Achatado nas pontas, ó. E aí eu vou inflando, achatado nas pontas e inflando aí no meio, entendeu? E aí eu vou moldando o 260 para ele ficar redondinho em volta desse balão que eu tô inflando aí. Então, gente, vocês podem ver que até eu, às vezes, tenho um pouquinho de dificuldade de fazer, de colocar no lugar, de amarrar, de secar, porque dá um trabalho mesmo. Por isso que eu falo pra vocês, tudo que vocês olham na internet, se você fizer de primeiro, vocês vão fazer e falar, deu errado, não serviu. Ó, tá vendo só como ele ficou no formato de uma navezinha? Então, quando você vê alguma coisa na internet, você tem que testar várias vezes, praticar, porque é assim com a gente também. Da primeira vez que a gente fez, mesmo olhando o vídeo, deu errado. Então, por isso que a gente tem que praticar muito mesmo. Às vezes, até a gente já tendo feito várias vezes, às vezes não sai como a gente quer. Então, me deixa aqui nos comentários se você chegou até essa parte, se você já passou por isso, de às vezes assistir um vídeo e reproduzir e dar errado. Aí você fala, nossa, não serviu a dica. Mas não é isso, gente, é porque às vezes a gente não tem prática. Então, quando a gente olha, parece fácil,
Mas não é, tá? Dá um pouquinho de trabalho. Então, ó, coloquei lá o balãozinho de 7 polegadas, dei um nó nele normal. E agora eu venho também dando nó neles dois juntos, nas duas pontas rosa, tá? Feito isso, eu corto o excesso e tá ok, deixo de lado. Agora a gente vai passar pro nosso laço, pro laço da mini que eu fiz rosa. Eu já tinha feito esse laço pra vocês também, porém eu tinha feito na cor vermelho, né? Naquela cor tradicional. Como esse aqui seria rosa, então o laço foi rosa. Aqui a gente vai usar a mesma técnica, só que sem o balãozinho do meio, tá vendo? Dobro os 260, boto no meio, inflo o balão de fora, que é o rosa. Aqui, esse balão rosa, ele é um balão de 11 polegadas, tá? Inflo ele ali bastante, porque eu queria que esse laço ficasse um lação bem grande, e ficou exatamente como eu queria. E agora eu venho inflando o balão de dentro. Aqui também vocês não vão conseguir ver como que se ele já tá bom, porque esse balão ele é bem grosso. Só que eu sinto, gente, ele fica ali aparecendo a marquinha, porque ele encosta na parede do balão de fora, né? Então, a gente consegue ver que ele já deu a volta completa lá dentro. E aí, eu puxo o excesso que ficou e dou o nó, e aí ele só vai secar. Nesse caso aqui, a gente só vai ter que ter o cuidado, realmente, de modular ele, tá? Pra ele ficar no formato de coraçãozinho pra fazer o laço. Então, eu dou um nó aqui. E aí, eu venho secando ele, já moldando na parte de cima pra ele ficar com esse defeitinho de coração no meio, sabe? Ele não vai ficar um arco completo. Ó, eu vou secando e vou amassando no meio ali, pra ele já ir secando no formato e ficando nesse formato de coração pra eu conseguir fazer o laço. Então, vou secando, secando, secando. Essa parte demorou um pouquinho porque a pontinha do 260 meio que travou ali a saída, mas é até bom pra vocês irem vendo que o processo é assim mesmo. Então, por isso que eu não quis também acelerar essa parte do vídeo, porque eu queria que vocês vissem, ó, tá vendo? Foi secando e eu já fui ali moldando, deixando pra ele ficar bem no formato de coração, porque é mais fácil assim quando ele vai secando e você já vai deixando ele moldado, tá? E aí é só organizar, arrumar ele direitinho. Gente, ficou uma graça. Eu amo fazer esse tipo de trabalho, mas confesso que dá um pouco de trabalho, literalmente. Mas, ó, fiz aqui. E agora foi pra parte da colagem, tá? Eu vim medindo aqui onde eu queria as orelhas. E o excesso ali do gargalinho do balão da orelha, gente, eu cortei, tá? Nessa parte não tá cortado, mas eu cortei. Fiz o nó e depois cortei. Então, eu dei uma medida ali, vi mais ou menos onde eu queria. O ideal seria que eu tivesse marcado, porque mesmo depois de medir, eu vi que eu botei um pouquinho mais pra baixo, então as orelhas ficaram mais afastadas do que eu tinha planejado. Porém, era o que tinha, né? Já tinha colado, não tinha o que fazer. Então, o ideal é você marcar realmente aonde você quer cada coisa e ter a marcação ali pra quando você voltar. Colei aqui a primeira orelhinha, eu passei cola quente. Mais uma vez, gente, cola quente eu sempre uso e ela tem que estar um pouco morna, tá? Não pode estar quente, quente, quente. E aí eu uso, passo aí, depois eu venho pra segunda orelhinha e aí eu ainda não tinha percebido que tava muito afastada as orelhas. Elas tinham que ter ficado um pouquinho mais pra cima porque a medida do laço, acabou que o laço não chegou em toda a orelha. Mas que ficou lindo também, gente. Porém, eu queria que tivesse ficado um pouquinho mais próximas as orelhas pro laço pegar mais à frente, sabe? O laço ficou ali perfeito no tamanho, porém eu queria que ele tivesse ficado mais na frente das orelhas, mais tampando elas. E aí, o segredo da cola quente também é você passar e ficar segurando um pouco até ela endurecer, tá? Senão vai cair. Ó, vocês podem ver que balança e fica preso perfeitamente. E agora, a gente vai finalizar esse laço aqui. Eu vou amarrar junto, pra eles ficarem os doisinhos juntos aqui. Um nó normal, com um gargalinho de cada um, une eles. E a gente vai precisar dar um acabamento aí nesse meio, porque esse tipo de trabalho aqui, eles não ficam estáveis se você não colocar alguma coisinha ali no meio pra segurar e manter os dois. Olha aí, gente, a minha blusa, meu uniforme, que eu sou apaixonada do Mágico de Oz. Inclusive, quem sempre pergunta, o nosso Instagram é @omágicodeozbalões, tá? Só colocar lá no Instagram, é a fotinho azul. Nosso Insta é todo azulzinho. Então, o que eu fiz, gente? Pra dar o acabamento no laço, eu peguei essa metade de 260 que eu tinha cortado e sobrou
e dei uma inflada, tá vendo? Depois eu fui secando assim com bastante cuidado pra dar uma afinada nele. E aí eu dou o nó e é com esse 260 que eu vou dar o acabamento ali no meio, tá? Pra ele ficar como se fosse o meinho do laço, que normalmente a gente sempre põe o detalhe, né, no meio do laço. E aqui que eu faço? Eu encaixo aqui no meio e venho trançando as duas pontas pra trás pra eu conseguir deixar eles bem presos. Então, eu venho colocando aqui, ó, e aí eu encaixei no meio pra vocês verem como que já ficou. E venho trançando uma ponta na outra pra que elas fiquem bem fechadinhas ali e prenda os lados dos laços pra frente, tá vendo? Olha só como eu faço. Tranço, 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 uno aqui as duas pontas e fica maravilhoso, gente. Isso aqui não solta por nada, tá? Então, a gente sempre tem que ter cuidado com tudo mesmo. Tanto na hora de fazer, quanto na hora do acabamento, porque esse balão, ele precisa durar. E aí, eu dou uma secada no excesso que fica e dou um nó pra finalizar eles. Dou um nozinho e prendo também pra baixo do 260, tá? Tem que prender, porque senão solta, tá? Ele vai soltar. E aí, não vai dar certo. Você precisa dar um nó e prender esse nó em algum lugar. Pode prender por baixo do próprio rolinho que você fez. Bom, aqui já foi a hora de colar, gente. Então, foi como eu falei pra vocês. Tá vendo que o laço ele não tá chegando completamente na orelha daqui? Eu queria que ele tivesse ficado um pouquinho mais. Porém, eu achei que ficou lindo, gente. Ficou incrível. Mas eu queria, na minha cabeça, tinha sido desse jeito. Que o laço ia ficar mais na frente, as orelhinhas meio que saindo a ponta, sabe? Por trás. Mas ficou incrível também. O lacinho eu grudo com a cola quente. Eu passo no meio e também seguro até endurecer para eu poder soltar. E aí prendi a primeira parte, comecei pelo meio, depois eu vim passando nas laterais, nas pontas maiores, né? E aí eu coloco meio que moldando esse balão ali no próprio bolha mesmo, para que ele não solte. Fiz isso aí nas duas pontinhas e depois eu já vim colando o nome da aniversariante. A personalização, a fonte que a gente usou foi a própria fonte da Disney mesmo, para combinar mesmo ali com o tema. E aí a gente usou o vinil preto, o adesivo preto também, para combinar com as orelhinhas. E também o preto normalmente é uma cor que destaca mais no balão, independente assim do fundo, né? A gente sabe que ele aparece mais. E, gente, olha só o resultado. Ai, eu amei, gente, me apaixonei. E é isso, esse foi o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse arranjo. Gravei, assim, na correria pra vocês. Então, curte muito. Se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.